também tem de graças, né? E tem a prece. É porque a gente não tem o hábito da prece, né? A gente tem o hábito de falar com Deus, falar com os Espíritos, mas na petição. Então, às vezes, ler isso aqui é muito interessante. É muito interessante. E a gente vai vendo que há um momento em que eles falam não só por aqueles que acabam de nascer, por alguém que acaba de morrer. Como a gente vai falar um espírito nos funerais de seu corpo, eu vou ler, trocando aí, tá, amiga? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, começando a gravar, né? Preces pelos que não estão mais na Terra, item 4, por alguém que acaba de morrer, 59. Há um prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm por única finalidade dar-lhes um testemunho de simpatia, mas também ajudá-los no seu desligamento, e assim abreviar a perturbação, que sempre acompanha a separação e torna o seu despertar mais calmo. Porém, nessa como em qualquer outra circunstância, a eficácia da prece está na sinceridade do pensamento e não na quantidade de palavras ditas com mais ou menos pompa, e das quais a maior parte das vezes o coração não toma parte. As preces que partem do coração realmente se refletem em torno do espírito a que se dirige, cujas ideias estão ainda confusas, como se fossem vozes amigas que vêm nos tirar do sono. E eles nos remetem ao item 10 do capítulo 27 do próprio Evangelho, quando fala pedi e obtereis, e lá no item 10 do capítulo 27, nós temos a importância da ação da prece, da transmissão do pensamento, e o Espiritismo contribuindo para essa visão mais ampla da própria prece. Portanto, vamos agora unir os nossos pensamentos aos espíritos amigos da falange de Caibar Schutel, que nos protege nesta sala, neste trabalho de luz. Espírito querido que nós estamos estudando às terças-feiras, as duas primeiras e quintas-feiras do mês, no seu livro Parábolas e Ensinamentos de Jesus. Espírito este que nós temos uma gratidão enorme pelo trabalho que desenvolveu e desenvolve até hoje com relação à divulgação doutrinária, a esse espírito e a Allan Kardec, a Leon Denis, aos nossos espíritos amigos, guardiões e trabalhadores dessa nossa fase de trabalho, a esses todos espíritos que nós agradecemos nesse instante, nos solicitamos, e nós solicitamos apoio para o estudo, que nós até já demos uma estudada na tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. GG Minami, todos os desencarnados presentes, vamos começar esse estudo quando fala do estado da alma no momento da morte, e nos remete não só o que nós lemos, mas ao Livro dos Espíritos, que é
vamos lendo e comentando, e se alguém tiver algo a acrescentar, nós agradecemos, tá? Então vamos lá. Os Espíritos sempre nos disseram que a separação entre a alma e o corpo não se dá instantaneamente. Isso a gente já sabe, né? Nós, no livro dos Espíritos, quando fala não só das relações de além-túmulo, no capítulo 6, sobre a vida espírita, mas também quando traz para nós o retorno da vida corporal à vida espiritual, que tem mais a ver com o capítulo 3 do livro dos Espíritos, nós vamos vendo que não se dá realmente instantaneamente. É interessante como os Espíritos abordam isso para nós. Isso está lá no livro dos Espíritos, na 155, e se pergunta assim: como se opera a separação da alma e do corpo? Sendo rompidos os véus que a retinham, ela se desprende. Pergunta A. A separação se opera instantaneamente por uma brusca transição? Há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo, restituído subitamente à liberdade. Esses dois estados se tocam, se confundem assim. O espírito se desprende pouco a pouco de seus laços, eles se desatam, não se quebram. Eu acho linda essa colocação. E aqui na Revista Espírita de 58, a gente sabe que o livro dos Espíritos foi publicado em 57. E muita coisa Kardec não colocou no livro dos Espíritos, mas está na Revista Espírita, e ele já tinha conhecimento. Tanto que tem artigos da Revista Espírita que tem ipsilíterim lá no livro dos Espíritos, né? E aqui vem, algumas vezes começa antes da morte real, durante a agonia. Aí a gente vê os estados, né, de semicoma, os estados de coma, semicoma. E aí a gente lembra tudo que a gente vê aqui, a não eutanásia, né? A não eutanásia. Depois a gente vai tratar disso quando fala lá no Evangelho, quando se pergunta se a gente pode pôr fim à vida para uma pessoa que está sofrendo. São perguntas que se fazem, né? Está lá no Evangelho. E é baseado em todo esse estudo, essa pesquisa, e todos esses artigos que Kardec refletiu em cima deles, né? Então, a gente vê quando perguntam lá no Evangelho, eu até anotei aqui sobre isso, o que os Espíritos respondem nós. Vamos caminhando para chegar nessa hora, a gente aponta aqui e lê lá no Evangelho também. Tá legal? Então, quando se faz notar a última pulsação, o desprendimento ainda não é completo. Este se opera mais ou menos lentamente, conforme as circunstâncias. E até a sua completa libertação, a alma experimenta uma perturbação.
uma confusão se não permitem dar-se conta de sua situação. Nas mesas do trabalho mediúnico, do atendimento mediúnico, a gente vê muito isso, né? Os espíritos pensando que estão vivos e não assim, como é que se diz? E custam a ver que já se foram. Porque a separação e a prisão, a matéria, para muitos, demora muito, depende da sua visão de vida, do ponto de vista de vida. E o desprendimento dos bens terrenos é muitas vezes uma prisão para quem não se desprende. E quando lá no capítulo 5 do Evangelho se fala de bem-aventurados os aflitos, e foi permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura, que é o item 28 do capítulo 5, a gente vê os espíritos falando para nós que não. Por quê? Exatamente porque essa fase da agonia, essa fase que parece que está todo mundo sem entender nada, a família, todo mundo sofrendo, ela é importante. O homem está agonizante, passando por cruéis situações, mas tudo em termos de julgar antecipadamente os desígnios de Deus. Diz aqui São Luís, nessa comunicação no Evangelho em Paris, 1860. Não pode ele levar um homem até a beira da sepultura para depois afastá-lo de lá a fim de fazê-lo voltar-se para si mesmo e de levá-lo a outros pensamentos? Em qualquer momento extremo em que um moribundo se encontre, ninguém pode dizer com certeza que a sua derradeira hora chegou. A ciência nunca se enganou em suas previsões? E aí a gente vê isso, né? É o que a Minami coloca aqui, né? Aqui está aqui, né? É quando a gente faz até uma revisão de vida como espírito. Uma revisão quando a gente quer tomar o lugar de Deus. Encontra-se no estado de uma pessoa que desperta cujas ideias são confusas. Tal estado nada tem de penoso para o homem, cuja consciência é pura, sem se dar bem conta do que vê. Está calmo e espera sem temor o completo despertar. Ao contrário, é cheio de angústias e de terrores para aquele que teme o futuro. A duração dessa perturbação, dizemos nós, é variável. E a gente vê isso com o André Luiz, ficou 8 anos lá naquele inferno, que a gente pode chamar, né, sem se dar conta de nada, como a gente vê isso, né, iniciar o inferno, com a experiência de Sanson, da Sociedade Espírita de Paris, Espíritos Felizes, que nós já estudamos aqui aos domingos, estamos agora acabando iniciar o inferno aos domingos, sobre os Espíritos Felizes, que a mesma sendo feliz mesmo, há uma certa perturbação. E que, na verdade, Sansão estava ainda sendo na cama mortuária, vamos dizer assim, velado, quando, na verdade, dava comunicação. Desculpem, o som parece que falhou. Vou repetir.
é muito menos longa naquele que, durante a vida, já elevou os pensamentos e purificou a alma. 2 ou 3 dias lhe bastam, enquanto que a outros são precisos, por vezes, 8 ou mais dias. Muitas vezes assistimos a esse momento solene e sempre vimos a mesma coisa. Não é, pois, uma teoria, mas um resultado da observação, desde que é o Espírito quem fala e pinta a sua própria situação. A gente vê espíritos, quando a gente trabalha na mesa de desobsessão, né, presos séculos nessa situação. E aí, quando São Luís fala aqui no Evangelho, ele lembra, sei muito bem que há casos que se podem considerar com razão como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, existem inumeráveis exemplos em que no momento de exalar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades. A gente não está vendo aí casos que estavam anos, né, como se fossem vida vegetativa e acordam. Teve agora recentemente um. Pois bem, esses momentos de auxílio divino que lhe são concedidos podem ser para ele da maior importância, visto que ignorais as reflexões que seu espírito pode fazer durante as convulsões da agonia, e quantos tormentos um minuto de arrependimento pode lhe poupar. Então, eutanásia jamais. Né? Isso que a gente tem que ver. O não à eutanásia. E saber o que é desligar um aparelho. A morte cerebral, né? A morte orgânica. E aquilo que o espírito tem que passar. A gente vê também nessas experiências de retorno, como todos dizem que passaram por isso, por aquilo, que viram no seu quê, que voltaram diferentes. Nós lemos e estudamos aqui há pouco tempo, em André Luiz, um caso de um espírito, no livro que a gente está estudando às quintas-feiras, né, que é o No Mundo Maior, do espírito que ele até, como se tivesse ido, voltou, conversou com a família, melhorou as coisas, resolveu algumas coisas e desencarnou. Então, né, nós temos que entender, respeitar esse momento. Nós temos que ter cuidado com isso. E há casos em que as pessoas ficam muito tempo nessa passagem do coma, mas o espírito está vivendo vivendo uma expiação, ou a família, os dois juntos, ou uma prova. Há vários exemplos desses casos, né? O polonês que acordou após coma de 19 anos, permaneceu 19 anos em coma, depois de ter sido atropelado. Uma jovem austríaca também, quando eu pesquisei na internet, né? Ele diz que vê as pessoas nas ruas com telefones celulares, coisas nas lojas, que fica tonto, né? Quando ele ficou inconsciente, a Polônia ainda era um país comunista. Então vejam, e surpreendeu os médicos ao retomar a consciência. Ele descobriu muitas coisas, né, que os filhos tinham casado, muitas coisas assim, mas é interessante nesse relato que a gente viu na internet, e que ele acreditou ser sobrevivente ao esforço da mulher,
que cuidou dele durante esses 19 anos, né? E que ele não tinha nada que reclamar e nada a resmungar mais depois disso. Então, olha só como a gente tem que ter esse cuidado nessas questões, não é não? Mais aqui adiante, eu vou trazer outro exemplo. Eis um exemplo tanto mais característico e interessante para o observador quando se trata de um espírito invisível que escreve por um médium, mas um espírito que é visto e ouvido em presença de seu corpo, tanto na câmara ardente quanto na igreja durante o serviço fúnebre. O Sr. X acabava de ser vitimado por um ataque de apoplexia, né? Algumas horas depois de sua morte, o Sr. Adrien, um de seus amigos, achava-se na câmara mortuária com a esposa do defunto. Viu o espírito deste muito distintamente, andando passos largos e compassados, depois olhou alternativamente para o seu corpo e para as pessoas presentes, e por fim sentar-se numa poltrona. Tinha exatamente a mesma aparência que quando vivo vestia a mesma sobrecasaca e as mesmas pantalonas pretas, com as mãos nos bolsos, tinha um ar desconfiado. Durante esse tempo a esposa procurava um papel na secretária. O marido olhou e disse: procurarás em vão, nada encontrarás. Ela nada suspeitava, porque o seu X só era visível para o Sr. Adrien. No dia seguinte, durante o serviço fúnebre, o Sr. viu novamente o espírito de seu amigo vagando ao lado do caixão, mas já não tinha o costume da véspera, estava envolto numa espécie de túnica. Já houve uma mudança. Entre ambos travou-se a seguinte conversa: notemos de passagem que o Sr. Adrien não é sonâmbulo, que nesse momento, como no dia anterior, estava perfeitamente desperto, e que o espírito lhe aparecia como se fosse um convidado para o enterro. Então vamos parar aqui um pouquinho e voltar ao livro dos Espíritos. Nos comentários de Kardec, a livro dos Espíritos 155. Durante a vida, o espírito se prende ao corpo, por seu envoltório semimaterial. Semimaterial. O perispírito. A morte e a destruição do corpo somente não deste segundo envoltório, que se separa do corpo quando nele certa vida orgânica. É o que ele estava vendo lá. A observação prova que no instante da morte o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Ele só gradualmente se opera com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. O uso dele é bastante rápido, veja esse caso, né, da revista Espírita. E pode-se dizer que no momento da morte também é da libertação, diferindo em algumas horas. Temos também aqui que a separação da alma definitiva do corpo pode acontecer antes da cessação completa da vida orgânica, na 156. E eles dizem para nós, na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Nada mais há senão a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, todavia resta-lhe ainda um sopro de vida. São aqueles casos que o espírito já está, né? Compra uma máquina que o coração faz funcionar. Ele existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias. Para isso não necessita a alma. Então, não há uma morte cerebral. Há desligamento, né, da alma, do cérebro, nas questões da inteligência do pensamento. O coração continua batendo. O sangue está entrando. Mas ainda o espírito já pode estar até liberto. E aqui também, quando no livro dos Espíritos se pergunta na 154 se é dolorosa a separação, não. Frequentemente, a gente vê que esse caso aqui não foi.
o corpo sofre mais durante a vida do que o momento da morte. A alma disso não participa. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no momento da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o tempo do seu exílio. Na morte natural, que sobrevive pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É um lampião que se apaga por falta de combustível. Isso aí é o espírito. Como é que é? Solo. Repete, não entendi. O espírito vive 24 com a matéria? Não entendi. Se você pudesse expressar melhor, eu agradeço. E a gente estava lendo no Evangelho que lá na colocação de São Luís, que o materialista que só considera o corpo e não leva em conta a alma não pode compreender essas coisas. Mas o espiritista, o espírita que sabe que se passa além túmulo, conhece o quanto vale o último pensamento. Amenizai os últimos sofrimentos o quanto puderdes, mas livrai-vos de abreviar a vida, nem que seja por um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Então, dá todos os cuidados possíveis à matéria, todos, para que se possa dar ao espírito a oportunidade de viver o que tem que ser vivido. Tem um caso de 2005 de um italiano que acorda 2 anos em coma. Era tido como um caso perdido pelos médicos. Despertou dizendo ter ouvido e entendido tudo que se passava ao seu redor durante esse longo drama, segundo seus familiares. Vejam só, hein? Olha a nossa responsabilidade quando a gente pensa em desligar os aparelhos. O espírito convive 24 horas ininterrupto com a matéria, é verdade. Então, o desligamento não pode ser assim tão rápido, né, Solo? Não pode mesmo. A gente sabe disso. Deixa eu ler um outro caso aqui para vocês. Engraçado. Tem tanto caso, mas eu tinha separado uns. E agora, sabe quando o computador está contra você? E ele fecha. Depois do polonês, espera aí. Volto eu lá no italiano. Depois de acordar do estado de coma que entrou em setembro de 2003, depois de um acidente de carro, e ele disse isso tudo, né? Os médicos dizem que ele não estava consciente, mas ele entendia tudo, ele disse. E aí começa, né, uma comissão de bioética defender a obrigatoriedade dos cuidados da paciente consciente, mesmo aqueles contrários às medidas médicas extraordinárias para manter os vivos. Então nós temos que ter esse cuidado. Muito cuidado nessa análise, né? Tem aquela jovem austríaca que conhece a família depois de acordar do coma.
um caso de 2008, também interessante. A mais velha dos filhos, né, gerado durante os 24 anos, ela foi induzida ao coma. E aí a gente a possibilidade dela estar junto, né, com a família depois de algum tempo. Então existem muitos casos. Aí a gente então tem um caso que eu li, deixa eu ver se eu guardei aqui, que eu achei interessante. Cesena acorda eufórica com vitória sobre o Milan após 19 anos de espera. Quase 2 décadas longe da primeira. E fala lá do Milan e tal. Peraí, não é bem esse caso não, acho que esse foi o que eu me confundi na época. Não. Não foi esse não, desculpa, isso aqui é outra coisa. Que quando eu puxei vieram bobagens também, né? E aí eu esqueci de tirar essa, desculpe. Mas tem outro caso, tem vários outros casos, né? Casos assim que mostram o que a gente quer dizer com tudo isso, né? É isso que está aqui. Nós não somos deuses. Então, não podemos tomar certas atitudes. Como o Solo colocou, como o espírito convive 24 horas interrompe com a matéria, separar-se dela é muito difícil. E como a gente entende, né? Como a gente entende o como a gente percebe isso. E quando há a questão da separação, também não podemos esquecer, dada a fase de perturbação espiritual. Então a gente vai ler agora esse outro pedaço desse artigo, justamente com o bate-papo lá no enterro do Adrien com o espírito do corpo que estava sendo enterrado, né? Diga-me uma coisa, meu caro espírito, o que sente agora? Bem e sofrimento. Não compreendo isso, diz o Adrien, a ele. Sinto que estou vivendo a minha verdadeira vida. Entretanto, vejo meu corpo aqui nesse caixão, apalpo-me e não me sinto. Contudo, sinto que vivo, que existo. Seriam então 2 seres? Deixe-me sair desta noite, deste pesadelo. Por quê? É o que a gente leu aqui, né? O que o Solon colocou aqui na área de texto. O convívio é tão forte, e se a gente não tem, com a matéria, se a gente não tem a visão da vida espírita, a gente acaba se confundindo mesmo. Ficando naquela fase que os espíritos falam para nós de perturbação espiritual. Que está lá na 163 do Livro dos Espíritos. A alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesma. Consciência imediata não é bem o termo. Ela fica durante algum tempo em perturbação. 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e com a mesma duração a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não. Isso depende da elevação deles. Aquele que já está purificado, quer dizer, não é puro, é purificado, com entendimento, se reconhece quase imediatamente, porque já se desligou da matéria durante a vida do corpo. É o que o Solon colocou. Apesar de conviver o espírito, nós espíritos, 24 horas com o nosso corpício, nós não somos o corpício. E se nós aprendemos a desprezar os bens terrenos, né?
nós vamos ficar desligados da matéria com mais facilidade após a morte. E é o que ele diz aqui. Enquanto que o homem carnal, aquela cuja consciência não está pura, conserva por muito mais tempo a impressão dessa matéria. E o conhecimento do Espiritismo exerce uma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação, uma influência muito grande. O espírito compreende antecipadamente essa situação. Porém, a prática do bem, a consciência pura são que tem maior influência. Então, a perturbação que se segue à morte, nada tem de penosa para o homem de bem. Conserva-se calmo e semelhante em tudo aquele que experimenta um despertar tranquilo. Então, em perturbação, apresenta circunstâncias particulares conforme o caráter dos indivíduos. E, principalmente, segundo o gênero de morte. Está aqui no comentário da 165 do Livro dos Espíritos. Então, quando ele diz isso, e que Adrien diz para ele, deverá ficar muito tempo assim? Oh, não! Graças a Deus, meu amigo, sinto que despertarei em breve. Seria horrível se assim não fosse. Tenho as ideias confusas, tudo é obscuridade. Pense na grande divisão que acaba de ser feita e da qual nada compreendo. Isso tudo por pensamento, né, gente? Que efeito lhe produziu a morte? Já pensou o outro conversando com um amigo no enterro falando alto? Foi bem perturbou geral com a morte do amigo. Doidinho. Sabe o que me lembra quando a gente lê isso? Ai, gente, me lembra tanto os funerais. Que a gente às vezes não respeita o corpo, não respeita a situação, fica conversando um montão de baboseira, esquece de orar. Então, quando eu falo sobre isso, eu lembro sempre a 320 do Livro dos Espíritos. Ah, tá. Oxford disse que foi ao céu das 15 horas e que o bom de ir lá é comer pastel de soja na cantina. Legal, hein? Eu vou te dar uma pizzazinha aqui online para você, virtual, tá? É gostoso, é claro. Mas como ele completou, mas é brincadeirinha, ele vai mais para estudar. Ele ou ela? Eu nunca sei. Os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que amaram na terra? Muito mais do que podem supor. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, representa para eles um alívio. Então, se a gente está lá no enterro e começa a falar mal, tio, tá até que enfim, que ele não era mole não. Ao invés de lembrar aquele momento com o tio que foi legal, a gente só fica lembrando as coisas ruins. Ou então, transforma os espíritos em seres maravilhosos, como se eles nunca tivessem feito nada de errado. Então, quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, ele passa por isso, passa por cima. Mas quando não, gente, vamos ter cuidado. Pois é. O espírito assiste a seu enterro, muito frequentemente assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa, por ainda estar em perturbação. 327 do Livro dos Espíritos. Fica lisonjeado com a afluência dos assistentes ao seu enterro, mais ou menos, conforme o sentimento que os conduz. 327 anos. Então nós temos que ter cuidados, né? Respeito, oração, consolo, dar esperanças, mostrar a vida futura, mostrar em pensamento, olha, desgruda do corpo, olha em volta, mas percebe que tem alguém aí te esperando, tua mãe, teu isso, olha que jardins, olha para onde tu vai.
Então, com esses pensamentos, com essas flores aqui são meras flores, mas as flores que você vai ver são flores mais lindas das construções de bons espíritos. E aí ele diz assim: que efeito lhe produziu a morte? Aí ele diz: a morte? Eu não estou morto, meu filho. Você se engana. Eu me levantava e de repente fui ferido por uma escuridão que me desceu sobre os olhos. Depois me levantei e vejo o meu espanto ao me ver, ao me sentir vivo e ter ao meu lado sobre o ladrilho meu outro ego deitado. Meu outro ego é ótimo. Minhas ideias estavam confusas. Eu errava para me refazer, mas não podia. Vi a minha mulher chegar e velar-me, lamentando-se, mas eu me perguntava o motivo. Eu a consolava, falava-lhe, mas nem ela respondia nem me compreendia. Isso me torturava e deixava-me ainda mais perturbado. Então, quando a gente está no enterro, quando a gente está numa situação de coma, de visita em CTIs, casos de companheiros que estejam nessa situação, gente, oração. E lembrar desses casos e mostrar a eles que saibam respeitar, obedecer às ordens de Deus. Aí ele diz aqui, olha que interessante, só você me fez bem. Achei isso tão interessante, porque, olha lá, me escutou e compreende o que eu quero. Porque você me ajuda a destrinçar minhas ideias e me faz um grande bem. Mas por que os outros não fazem o mesmo? Eis o que me tortura, o cérebro está esmagado por esta dor. Irei vê-la. Talvez que agora ela me entenda. Até logo, meu caro amigo. Chame-me e eu irei vê-lo. Farei uma visita de amigo. Surpreendê-lo-ei. Até logo. A seguir, o Sr. Adrien o viu aproximar-se do filho que chorava. Curvou-se sobre ele. Ficou uns momentos nessa posição. Depois partiu rapidamente. Não havia sido entendido e pensava ter produzido um som. O Sr. Adrien, portanto, está persuadido de que o que ele dizia chegava ao coração do filho. E prometia prová-lo. Disse tê-lo visto depois e que estava mais calmo. A gente tem a noção, tanto quem ficou que quem vai, começa a não facilitar, né, as possibilidades de todos. E há uma observação que a gente vai ler aqui. Este relato concorda com tudo quando havíamos observado sobre o fenômeno da separação da alma. Confirma em circunstâncias de todo especiais essa verdade que após a morte o espírito ainda lá está presente. Não acredita que tem à sua frente um corpo inerte, enquanto vê então tudo quanto se passa em torno, penetra o pensamento dos assistentes. E entre si estes, a única diferença é a visibilidade e a invisibilidade. As lágrimas de crocodilo dos ávidos herdeiros não o abalam. Quantas decepções devem os espíritos experimentar nesse momento? É aquilo que a gente viu nos funerais. Na 328 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta se os espíritos assistem a coisa dos herdeiros, e eles dizem que sim, a gente vê quanto mal pode acontecer, né? Quanto mal. Não, pode contar, está dentro do assunto, pode contar. Nós já, o básico do estudo de hoje, nós já até terminamos. Pode contar. Não?
falar. Você estava orando com uma amiga no Skype e aconteceu alguma coisa interessante. Agora ficamos curiosos. Mas vamos lá então. Só para lembrar nosso compromisso diante desses casos, que nós temos que ter cuidado. O caso, por exemplo, desse que eu li para vocês, né, de 19 anos, né, que o homem entrou em coma na Polônia, Polônia comunista, e acordou com o país capitalista. Com celulares, e o que mais admirou a ele não ficou nem preocupado, gente, com o que aconteceu. Ele estava admirado com os celulares das pessoas falando na rua. Era o que ele mais, vamos dizer assim, que mais impressionou. Né? Que mais impressionou. Nós vamos lembrar também Oxford. Estava orando com a companheira, viu intensamente homens de branco dando paz, sentiu mal. Olha só, amigo, a gente, quando faz a oração e vê certas coisas, às vezes a gente se impressiona. E aí muda a sintonia, né? Pois é, mas deve ter sido por isso. Se você estava num trabalho do bem, fazendo bem, numa sintonia do bem, chamando os espíritos de luz, né? Você pode ter registrado o mal-estar da companheira. Por isso que a gente faz aqui as orações, uma boa alerta, né? A gente não pode ir na casa do vizinho, dar paz, fazer oração, coisas do jeito, sozinho. Né? A gente deve abrir o Evangelho, ler, fazer oração geral. E na internet é a mesma coisa, por isso que nós temos aqui o nosso culto semanal. Porque aí a gente está sob a égide desse grupo de trabalho. E muitas das vezes, a gente, como é médium, nós todos somos médiuns, mas nós médiuns ostensivos, ficamos mais propícios a registrar o que está em volta. A gente tem que ter cuidado, mesmo para fazer o bem. Olha, vou colocar seu nome lá no centro, né? Vamos ler o Evangelho, ou então, olha, tem um estudo agora na internet, vamos entrar para ouvir. E isso facilita para que as pessoas recebam o apoio sem muito, né? Sem a nossa intervenção direta, que muitas vezes podemos estar mexendo em ninho de gato que diz, né? Ou melhor, não sei o que de abelha concreta. Uma coisa que a gente não sabe, que pode estar disfarçada de um jeito e ser outra completamente diferente, e a gente não tem como, né, mexer. É o caso de
companheiros, né, que desencarnam, nos pedem as preces. Vamos levar o nome para o estudo, para as preces. Hoje mesmo uma companheira nos trouxe na escola um ninho de cobras, viu? Eu já estou mudando o ninho, Elsa, obrigada. E a gente disse, porque eu passei mal toda vez que eu vejo meu irmão que desencarnou, o irmão dela já tem uns meses. Eu digo, você está orando por ele? Tá bom. Mas aí, então, me dá o nome. Vamos levar para a casa espírita. Então, esses cuidados são necessários para todos nós, num momento até de oração. Porque aí a gente entra na sintonia e atrai a vibração. Aí a gente atrai coisa boa, até ali viu uma coisa boa, mas se assustou, pronto, já saiu daquele registro, já entrou em outra, já ficou com medo, e o medo, como a gente lê lá em André Luiz, dos mensageiros, é tudo para a gente se desequilibrar. Já que nós estamos um tempinho, eu vou contar um caso. Não sei se vocês leram, foi em 2009. Beijo de marido após a mulher em coma. Uma mulher cujos médicos acreditavam que poderia permanecer indefinidamente em coma, retornou recentemente depois que seu marido lhe pediu um beijo. Apenas 10 dias após dar à luz de seu filho, ela sofreu um ataque cardíaco e ficou desacordada enquanto fazia compras com seu marido. Ele tentou ressuscitá-la com respiração boca a boca, sendo depois levado ao hospital, onde os médicos lhe prestaram assistência. Ela poderia acordar no dia seguinte, ou em um mês, ou mesmo ficar em coma para sempre. Foi o que ele ouviu dos médicos, né? Ele tentou de diversas maneiras, né? Acordar a esposa de 34 anos, tocou gravações de seu filho, de sua filha, além de canções do seu casamento. Ele ficava falando baixinho com ela, acariciava suas mãos, segurava seus dedos, dizia todo o tempo quanto ele amava, suplicava para que acordasse. Quando pediu a ela para me beijar, eu já estava a ponto de perder o juízo, disse. Ele se curvou sobre a cama da esposa. Se você pode me ouvir, por favor, me dê um beijo. O que aconteceu depois foi além dos meus maiores sonhos. Ele disse ao jornal, né, que ela virou a cabeça em direção a dele e ele deu um beijo lá. E os médicos que testemunharam verificaram atônitos com a reação dela. Ela continuou a variar entre estados de consciência e inconsciência. Seu cérebro ficou sem oxigenação após o ataque cardíaco, resultando em perda de memória recente. Após pouco tempo, ela recebeu alta, precisou de um tratamento continuado por danos no cérebro. A recuperação é difícil, né? Ela tem pouquíssima memória. Seu marido disse que está muito feliz que ela tenha sobrevivido. E ela pode andar bem apoiada nas mãos dos filhos, né? Tem ainda a mãe e tal. Então, e aí, lendo-se que quando alguém, né, ganha na justiça o direito de morrer, e lembra a passagem também, será que realmente fazer justiça ao poderoso do mundo, será que julgar pelo direito dos filhos do homem? Espero que nossas famílias possam ter mais fé e esperança, diz a companheira aqui, né, unidas no amor, que são capazes de animar quem estava em coma. Então, eles olham por essa parte, os católicos, né? E nós temos essa visão que não é um milagre, que não foi o beijo em si, que ela estava em condições, né, de se recuperar, que ela teve danos sim, mas da importância da gente não praticar a eutanásia e não desistir. Então, esse caso eu termino essa conversa, né? Também tem uma chinesa que recuperou a consciência após 10 anos em coma, depois de seu marido passar todo esse tempo cantando ao lado dela, informou um jornal, né? Casal que se conhecia desde a infância, está casado há 50 anos,
e vive na cidade de Nanjing, capital da província de Jiangsu, no leste da China. Isso saiu hoje, gente? Ah, tá, pensei que era hoje. Eu devia dizer, nossa, tudo a ver com o nosso estudo. Gente, nosso horário está chegado. Espero que tenha ajudado as nossas reflexões com relação à doença, aos nossos companheiros doentados em estados de coma ou semicoma, vida vegetativa, ou nas mortes súbitas, que a gente possa, na verdade, estudar o Evangelho sobre isso. Foi em janeiro de 2007, esse caso, né? E que a gente respeite nos funerais a história de vida desses espíritos, para que a gente não cometa atos assim, deslizes como esse, né, gente? De falar coisas que não vão levar a nada. Concordam? Concordam que não vai levar a nada ficar falando mal dos companheiros? Então, o Senhor Jesus nos ampare e nos ilumine, que a gente continue com as perspectivas no bem, e que a gente possa estar aqui mais tarde escutando a palestra do Centro Espírita Leão Denis sobre o Livro dos Médiuns. Senhor Jesus, mais uma vez, voltados para Ti, para esses espíritos queridos, que nos amparam e nos acompanham. Te agradecemos o estudo da noite de hoje, da tarde e noite de hoje, esse estudo que tem nos trazido tantas possibilidades de reflexão, nos tem deixado o coração, vamos dizer assim, em paz com as nossas situações de vida. Que seja, portanto, com tudo isso que nos trazes, o nosso agradecimento, e que possamos dizer obrigado mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Pai Baixo. Obrigado, meu anjo da guarda. Obrigado, anjo de Deus.